Fala pessoal, eu sou o professor Sérgio Araújo e eu vim hoje para dizer para vocês que começaremos uma série de lives que foram gravadas e que eu estarei disponibilizando para vocês. E essa aula realmente está incrível, gente. Então, para não perder nenhum vídeo, já se inscreve no canal. Também já marque as notificações para ser avisado de todos os vídeos novos. Então vamos para a aula após a nossa vinheta. Ok, começamos. Nossa aula de hoje é a aula de número 12, certo? Tem um codinome Passando de Fase no Jogo da Asma. E, na verdade, o que a gente vai fazer é abordar não só a fisiopatologia, como as manifestações clínicas e, principalmente, o tratamento da asma, tá? Então, o objetivo da nossa aula de hoje é que a gente perpasse pela asma para entender um pouquinho como é que o paciente com asma é tratado. Então, aqui vai ser o nosso paciente de hoje, né? Está representado aqui por esse personagem, né, do game. E esse personagem ele vai passar por 3 etapas, né, 3 fases, né, que representando aquela moedinha do game, né, que costuma se pegar para somar um score, para fazer com que esse personagem passe para fases seguintes. E a gente vai utilizar justamente essa dinâmica aqui do game para que ele vá passando por cada uma dessas etapas, coletando essas moedinhas para que a gente possa somar isso aí nesse jogo aqui, nessa aula gamificada, tá bom? Então, a primeira etapa vai ser o quê? A gente vai fazer uma introdução. Então, a aula, ela basicamente, ela tem, na sua grande maioria, 3 momentos. Um momento mais da introdução, onde eu abordo o caso clínico, onde eu abordo os objetivos, onde eu faço algumas perguntas que vão ser respondidas no decorrer da aula. Um segundo momento da aula, a gente fala sobre a doença propriamente dita, e aí a gente aborda as questões do paciente, as manifestações clínicas, e no terceiro momento vai ser abordado a questão mais do tratamento, tá? Então aqui a gente vai estar na parte introdutória, esse primeiro momento é a parte introdutória. Na parte introdutória, quais são os objetivos dessa aula? O primeiro objetivo é relembrar a anatomia e a fisiologia respiratória. A gente já viu isso na aula de pneumonia, só que a gente viu na aula de pneumonia a parte mais final da respiração, não foi? A gente viu mais a parte lá do pulmão, do alvéolo pulmonar. Só que asma, e na aula de amanhã também a gente vai precisar entender um pouquinho dessa anatomia. Na aula de asma, na aula de DPOC, os problemas de asma e DPOC não são problemas diretamente do pulmão, mas são problemas na condução do ar pelas vias respiratórias, tá bom? Então, a gente vai relembrar um pouquinho dessa anatomia, da fisiologia, para entender onde é que a asma, onde é que a DPOC vai entrar nessa questão. Na aula de hoje a gente vai definir a asma brônquica. É importante a gente sempre trazer a definição, porque é a partir da definição que a gente começa a entender os detalhes, os pormenores, né? As questões que possam nos ajudar na decisão terapêutica. O terceiro objetivo é compreender a fisiopatologia da asma. Eu já posso adiantar para vocês que a asma tem uma questão da imunológica muito forte. A gente precisa entender a questão imunológica da asma para que a gente possa entender também como ela deve ser tratada. E o quarto objetivo é discutir as alternativas terapêuticas para tratar a asma. Então, o que é que se tem para tratar a asma? Será que broncodilatador é um bom fármaco, um bom tratamento para asma? Será que no lugar do broncodilatador pode-se utilizar outras alternativas? Então a gente vai permear um pouquinho sobre as alternativas farmacológicas, tá bom, gente? Então vamos lá, vamos passar aqui. Então vamos começar com o caso clínico, a gente já entendeu quais são os objetivos da aula. Vamos agora passar pelo caso clínico. Então o caso clínico de hoje é um paciente masculino de 20 anos que trabalha na indústria de tecidos em ambiente com muita poeira, ficando a maior parte do tempo sentado e com os braços elevados, associa a postura corporal no trabalho a dores nas costas, fazendo uso frequente de AINE para resolver essa questão da dor, tá bom? Então vejam como aqui a gente tem vários elementos que vão ser importantes para a questão da asma. É um paciente que trabalha na indústria de tecidos e está muito exposto
há uma poeira que pode estar contribuindo com as crises asmáticas dele. A gente vai ver mais adiante que a poeira, de fato, é um ponto importante que vai estimular o sistema imunológico a desenvolver a sintomatologia da asma. E nós temos também outra questão que parece ser secundária, mas na verdade vai ser uma questão importante também. O paciente ele sente dor nas costas porque tem uma postura que ele costuma sempre ficar nela no trabalho. Essa postura está produzindo dor. E aí, por essa razão, o paciente está utilizando um anti-inflamatório não esteroidal. E a gente viu lá em aulas passadas, na aula de inflamação, que os medicamentos à base de anti-inflamatórios não esteroidais, eles podem aumentar o risco de pacientes asmáticos a terem crises asmáticas. A gente já está vendo aqui um grande risco para esse paciente. A gente vai abordar um pouco mais sobre isso adiante. Seguindo em frente, a sintomatologia do paciente. Então, nos últimos 3 meses, ele tem apresentado 2 ou mais episódios por semana de sintomas diurnos de curta duração. Quais são esses sintomas diurnos? Então, vejam só, gente, vamos voltar aqui para o início desse texto. Ó. Nos últimos 3 meses, então, nos 3 últimos meses, ele tem apresentado uma sintomatologia mais constante, certo? 2 ou mais episódios por semana. A gente vai ver se isso é muito, vai ver se isso é pouco, se isso pode ser caracterizado como uma asma mais grave, uma asma mais leve. Será que esses parâmetros conseguem nos ajudar a definir a terapêutica do paciente? E quais são os sintomas que o paciente tem? Chiado, aperto no peito, dispneia não intensa e tosse. Então, nos últimos 3 meses é isso que ele vem sentindo. Ele não refere sintomas noturnos, só durante o dia. E a gente vai ver que essa caracterização de ter sintomas diurnos ou ter sintomas noturnos é fundamental para a gente entender se o paciente ele precisa ou não de determinado medicamento. E ele diz o seguinte, então ele não refere sintomas noturnos e ele permanece assintomático entre os episódios. Então, entre um episódio e outro, ele não tem sintoma nenhum. Diz que na adolescência, ele tem 20 anos, diz que na adolescência ele apresentava crises não intensas de falta de ar, com chiado no peito, sendo em média uma crise por ano. Então, na adolescência, ele já apresentava esses sintomas. Só que, aparentemente, os sintomas eram muito menos frequentes. Ele só tinha uma crise por ano, agora está tendo, nos 3 últimos meses, está tendo 2 ou mais episódios por semana. Então, aumentou muito a frequência, tá bom? Mais frequente, esses sintomas eles eram mais frequentes no inverno. Então, durante o verão, eles tinham uma frequência menor. No inverno, eles tinham uma frequência maior. E a gente vai ver se isso também é uma questão de risco para o paciente. E era acompanhado também de resfriados, tá bom? Então, essa é a sintomatologia que a gente conhece, que a gente sabe do nosso paciente de hoje. Qual foi a terapêutica usada por ele? Então, antes ele era atendido em emergências. Lá na adolescência, quando ele era atendido, como a gente viu anteriormente, ele era atendido em emergências, recebia nebulização, apresentava melhora e ia para casa sem histórico de hospitalização. Então, na adolescência, ele tinha sintomatologia, ia para emergência, fazia nebulização, nunca ficou hospitalizado e voltava para casa. Há 1 ano, ele apresentou um leve chiado no peito. Após consulta médica, ele fez esse exame aqui, ó, espirometria. E a gente vai entender hoje como é que é esse exame, qual o parâmetro que deve se utilizar, como é que deve ser interpretado ele também. Ele fez a espirometria em período sintomático. E essa espirometria, ela mostrou distúrbio ventilatório obstrutivo leve. A gente vai entender o que significa um distúrbio obstrutivo, um distúrbio que vai diminuir a capacidade de ventilação do paciente e quais são as doenças relacionadas com esses distúrbios, certo? E aí foi identificado esse distúrbio ventilatório obstrutivo com resposta significativa ao broncodilatador. Durante a espirometria, o paciente faz o exame antes de usar o broncodilatador, faz o mesmo exame depois de usar o broncodilatador. Se a doença tiver de fato relação com a broncoconstricção, o broncodilatador vai fazer diferença.
Então, o paciente vai ter um resultado espirométrico completamente diferente antes e depois do bronquidilatador. Então, ele foi orientado a usar o salbutamol, a gente vai entender o que é o salbutamol, se necessário. O que é que significa isso? Quando ele tivesse crises de dispneia, utilizava o salbutamol. Quando ele não tinha crises, ele não precisava usar. Então, não era um uso contínuo. Então, ele utilizava o salbutamol se necessário e ele fazia também um acompanhamento ambulatorial. Ele fez uso, melhor dizendo, algumas vezes do fármaco, melhorou e depois abandonou o tratamento. Então, isso é, de certa forma, um procedimento ruim, né? O paciente estava fazendo uso, estava percebendo melhora, mas abandonou o tratamento. A asma, o tratamento precisa ser muitas vezes contínuo. E é contínuo para quê? Para controlar a doença. A gente vai ver que existem medicamentos que são simplesmente de alívio. O salbutamol, por exemplo, é um medicamento, é um fármaco de alívio. Mas existe tratamento para controlar a doença. O paciente não pode deixar de usar o medicamento que está controlando a doença. Tá? Então, o que está aliviando, ele vai usar sempre que necessário, mas o que está controlando a doença, ele não pode deixar de usar. Continuando aqui, o histórico familiar do paciente. Ele diz o seguinte, que o pai ele é asmático. Isso é um indício muito forte de que alguém na família também pode ter asma. Né? Tem uma relação, tem um peso hereditário muito grande a asma. Então, pois os pais não eram tabagistas, mas o paciente relata tabagismo há 3 anos. E a gente vai ver também mais um elemento importante do caso clínico, é o tabagismo. A gente vai ver também que a exposição, seja ela direta, como esse caso, seja ela indireta, pode influenciar nas crises asmáticas. A alimentação do paciente ela era exagerada, certo? Então, ele sempre comia demais e no momento apresentava um IMC de 31 kg por metro quadrado, ou seja, o paciente apresentava um certo grau de obesidade também. A gente vai juntar tudo isso para entender no que é que se influencia. Refere tratamento prévio para tireoide e também apresenta refluxo gastroesofágico e rinite alérgica. Tá? Então, a gente vai ver no que é que isso vai repercutir no caso do paciente. E aí as perguntas que a gente vai fazer, né, para essa primeira parte. Primeira pergunta: quais agentes o paciente está exposto que pode exacerbar seu quadro clínico de asma? A gente viu que o paciente está exposto a uma série de eventos, a uma série de moléculas, a uma série de contextos diferentes. Será que todos eles vão influenciar na asma? Será que, mesmo se todos eles influenciarem, eles vão influenciar da mesma maneira, né, com a mesma importância? A gente vai entender isso aí. Como podemos classificar a asma do paciente de acordo com a gravidade? Será que nesse caso clínico a gente tem elementos suficientes para no final a gente dizer, olha, esse paciente ele tem asma grave. Esse paciente tem uma asma bem leve, bem fácil de controlar. Será que a gente tem essa condição? Que parâmetros da espirometria encontram-se alterados no paciente? O paciente ele tem uma doença restritiva, respiratória restritiva. Quando a gente olhar para um paciente com doença respiratória restritiva, como é que a gente espera que o resultado da espirometria ela apareça? E nossa quarta pergunta é a abordagem terapêutica. Como é que a gente deve fazer a abordagem terapêutica nesse caso? Será que o salbutamol que ele estava utilizando é o suficiente? Será que ele precisa fazer alguma alteração, fazer alguma associação? O que é que ele deve fazer? Está usando salbutamol por enquanto. Tá? Ok, pessoal. Alguma dúvida por enquanto? Com relação ao caso, o entendimento do caso, as perguntas que foram feitas, antes da gente entrar na anatomia propriamente dita? Dá só um feedback aí. Tudo certo, né, Débora? Beleza. Valeu, obrigado aí, viu? Gente, então a gente vai falar um pouquinho de anatomia agora, tá bom? E por que é importante falar de anatomia? Porque quando a gente vê as regiões ou quando a gente analisa a estrutura anatômica, a gente consegue entender melhor, inclusive, os alvos farmacológicos. Tá? Vou clicar aqui no pulmão para a gente
dar uma ampliada nesse pulmão para a gente entender um pouco melhor. Então vejam só, quando a gente fala da anatomia do pulmão, a gente já pode dividir esse pulmão em duas grandes zonas. A primeira é essa daqui, ó, zona de condutância. Como o próprio nome diz, é uma zona que vai conduzir o ar. Não vai fazer nada mais, nada menos do que isso. E qual é a zona de condutância? Começa aqui na laringe. Ó. A laringe, a traqueia, chega aqui nos brônquios, e a gente tem o primeiro brônquio, que é o brônquio principal. Quando a traqueia se divide nos dois pulmões, nós temos os dois brônquios principais. O brônquio principal direito e o brônquio principal esquerdo. Quando a gente olha para os dois pulmões, a gente já consegue ver que ele tem uma estrutura lobular. Então, ele é dividido em lobos. Ó. Um lobo superior, um lobo médio e um lobo inferior. Esse aqui a gente sabe que é o pulmão direito. Por que é o pulmão direito? Porque ele tem 3 lobos. O pulmão esquerdo, ele vai ter 2 lobos. Lembram que a gente viu na aula passada sobre pneumonia, que a pneumonia pode ser lobular também? Ela pode ser lobular ou lobar, baseado em quê? Baseado em que a infecção ela pode atingir apenas um dos lobos e não o pulmão todo. Tá certo? Então aqui nós temos 3 lobos, aqui nós temos 2 lobos. Esse brônquio principal, depois ele vai se dividir em brônquios lobares, na sequência em brônquios segmentares, depois vem os bronquíolos. Aí nós temos uma série de bronquíolos primários, bronquíolos secundários, bronquíolos terciários, até que chega o bronquíolo terminal. Então essa zona é a zona de condutância. É a zona que tem um papel importante, mas é um papel apenas na condução do ar. Eu já posso adiantar para vocês que é exatamente na zona de condutância onde está o problema da asma. Tá certo? A gente viu que lá na pneumonia, o problema principal era onde? Era no parênquima pulmonar. O parênquima pulmonar não é a zona de condutância, a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas a asma, ela atinge aqui esses condutos que vão levar o ar até as trocas gasosas, até o alvéolo, tá bom? Então vamos olhar a próxima zona aqui. Nós temos a zona de condutância e nós temos também a zona respiratória. Então a zona respiratória ela acontece aqui, ó. Ela acontece na parte final do pulmão. Então nós temos o bronquíolo terminal, que a gente tinha visto na imagem anterior, essa parte aqui. O bronquíolo terminal ele se divide em bronquíolos respiratórios, que é ainda menor, e cada bronquíolo respiratório se divide em ductos alveolares, e esses ductos alveolares formam os sacos alveolares, que é o próprio alvéolo. Cada alvéolo é formado por vários sacos alveolares. Tá bom? Aqui nós temos um corte histológico mostrando exatamente o que essa figura está mostrando, só que mostrando numa lâmina histológica. Aqui o bronquíolo terminal, o bronquíolo respiratório, essa parte aqui, os ductos alveolares, e aqui nós temos os sacos alveolares formando o alvéolo, que é essa região aqui, tá bom? Essa zona é chamada de zona respiratória. E por que ela é chamada de zona respiratória? Porque é aqui onde há as trocas gasosas. Aqui é onde os vasos sanguíneos, que estão aqui por cima do alvéolo, eles promovem a troca gasosa. O oxigênio que está no meio exterior, ele entra no sangue e é levado pelas hemácias. O gás carbônico que é trazido pelas hemácias, ele entra nos alvéolos e ele é expulso através do pulmão para o exterior. Tá bom? Então as trocas gasosas acontecem aqui, por isso que essa zona é chamada de zona respiratória. Um ponto importante que a gente precisa olhar nessa imagem aqui, eu fiz questão de apontar com a linha mais grossa, justamente pela importância dela, é que os brônquios e os bronquíolos são revestidos de músculo liso. Tá vendo aqui essa imagem mais vermelha? Esse é o músculo liso. E esse músculo liso ele é inervado. Ele recebe controle de inervação, controle nervoso. E a inervação dele tem inervação simpática, e essa inervação simpática através de receptores adrenérgicos. E sempre que esse músculo recebe uma descarga adrenérgica, ele vai dilatar. Ele vai relaxar, melhor dizendo. Ele vai relaxar e quando ele relaxa, a gente tem uma broncodilatação. Sempre lembre, ação adrenérgica, ação simpática é luta e fuga. Significa o quê?
que sempre que o paciente precisar lutar ou fugir, ou seja, sempre que ele ativar o sistema nervoso simpático, ele vai dilatar os brônquios para que entre mais oxigênio, para que esse oxigênio se transforme ou ele seja fornecido para a geração de energia e, consequentemente, o paciente possa lutar ou fugir, que é a ação principal do simpático, tá bom? Já o sistema nervoso parasimpático, ele tem como receptores os receptores muscarínicos. Sempre que houver uma descarga parasimpática, uma descarga muscarínica, esse brônquio ele vai se contrair. E ele vai se contrair porque ele vai se fechar, por quê? Porque vai haver uma contração do músculo. Então o músculo vai relaxar com a atividade simpática. O músculo vai se contrair com a atividade parasimpática, e isso vai ser extremamente importante na hora que a gente for pensar no tratamento farmacológico. Tá bom, gente? Então vamos lá. Ó, isso aqui é um paciente fazendo espirometria, tá certo? Como é que é essa espirometria? O paciente coloca esse dispositivo na boca e aí é pedido para ele, inspire. Ele vai inspirar todo o ar possível que ele consiga colocar no pulmão, ele vai inspirar. E quando ele inspira, veja que ele tem aqui uma continuação, essa continuação é um tubo que passa ar e ela se comunica com esse aparelho que vai medir o volume de ar que vai entrar no pulmão. Tudo que ele inspirar vai ser retirado aqui desse dispositivo e, consequentemente, o aparelho vai medir. Então, o inspira é isso aqui, ó, o ar entrando, ó, o volume de ar entrando. Depois se pede, agora expire forçadamente. Então, ele vai expirar forçadamente. E essa expiração forçada é exatamente o ar que é capaz de sair do pulmão. Então, isso aqui é um resultado de uma espirometria. Já já a gente volta para ele. Tá bom, gente? Então, vejam só. Quais são os principais volumes que podem ser medidos nesse processo de inspiração e expiração? Então, a gente tem o volume de reserva inspiratório. O próprio não está dizendo. É volume de reserva. Não é sempre que a gente vai estar com essa quantidade de ar dentro do pulmão. Quando é que a gente tem essa quantidade de ar no pulmão? Quando a gente faz uma inspiração forçada. Então, quando a gente inspira forçadamente, o volume de ar é muito maior. Então, essa quantidade de volume de ar que chega no pulmão, depois de uma inspiração forçada, é chamada de volume de reserva inspiratório. Mas todo dia, espontaneamente, quando a gente está assistindo televisão, almoçando, conversando, a quantidade de ar que chega no pulmão e que sai do pulmão é muito menor. Esse é o chamado volume corrente. Então, o volume corrente é a quantidade de ar que entra e sai do pulmão de forma espontânea. É em torno de 350 a 400 ml aproximadamente. Certo? Assim como a gente tem o volume de reserva inspiratório, a gente também tem o volume de reserva expiratório. É a quantidade de ar que sai do pulmão depois que a gente faz uma expiração forçada. Então, é esse volume aqui, certo? E vejam que existe o chamado de volume remanescente. O que é volume remanescente? É a quantidade de ar que tem no pulmão que é impossível retirar do pulmão, mesmo fazendo uma expiração forçada. Não dá para sair. Esse ar ele vai ficar continuamente ali, ele serve para manutenção da estrutura do pulmão. Então, esse volume é chamado de volume remanescente. Então, esses volumes, eles podem ser combinados e a combinação deles vai gerar o que se chama de capacidades respiratórias. Então, a gente tem, por exemplo, a capacidade vital, o CV, ó, é a somatória do volume inspiratório forçado e do volume expiratório forçado. Ou seja, todo o volume máximo que aquele pulmão é capaz de entrar e depois sair, a capacidade vital, tá bom? Aqui a gente tem também a capacidade pulmonar total, que é a capacidade vital somada com o volume remanescente, que esse a gente não tem condição de mexer, certo? E tem a capacidade residual funcional. Capacidade residual funcional é somente a parte expiratória, o volume de reserva expiratório mais o volume remanescente. Ok, gente? Quando a gente entende isso aqui, a gente começa a entender um pouco a interpretação da espirometria. Então, o paciente inspirou,
Tá aqui, ó, volume inspiratório forçado. Ele inspirou. Então, esse volume é aquele volume de reserva inspiratório. Aí ele mantém a inspiração por algum tempo, ó, alguns segundos aqui. Depois, agora, expire com toda a potência. Então, veja que quando ele expira com toda a potência, no primeiro segundo, ele consegue jogar um volume muito grande de ar. Esse primeiro segundo é chamado de volume expiratório forçado 1. E a gente vai ver que é extremamente importante para a asma esse parâmetro volume expiratório forçado 1, que é o volume expiratório forçado no primeiro segundo. Depois de algum tempo, se ele continuar expirando, o volume expiratório forçado no segundo segundo, no terceiro segundo vão ser menores. Então, o importante mesmo é naquele primeiro segundo, aquele fluxo máximo que o paciente é capaz de jogar para fora. Bom, gente? Aqui a gente tem 3 espirometrias, só para a gente entender, né? O normal, tá certo? O volume expiratório forçado 1, vocês estão vendo aqui que é bem maior, certo? O volume expiratório forçado 2, ele tem uma queda muito menor e o 3 menor ainda. Aliás, aqui só tem o 3, né? E o 3 ainda menor comparado ao 1, tá certo? Quando a gente olha para uma doença obstrutiva, e a asma é uma doença obstrutiva, DPOC é uma doença obstrutiva, são doenças que vão reduzir a quantidade de ar que entra. Mas o pulmão não mexe, o pulmão vai continuar funcional igualmente, mas a quantidade de ar que entra pelo brônquio ela é mudada, ela é alterada, tá certo? Quando a gente olha para uma doença obstrutiva, como é o caso da asma, o que é que a gente observa? Que o volume expiratório forçado 1 é muito menor. Ele mexe muito no volume expiratório forçado. Por isso que esse é um parâmetro importante para avaliar. Se o paciente tem asma, ele vai ter o volume expiratório forçado 1 muito pequeno. Mas depois dele utilizar um broncodilatador, ele volta praticamente para o normal. Esse é um sinal de que, de fato, ele é uma doença obstrutiva. Mas quando a gente olha para a capacidade vital forçada, ou seja, a soma do máximo que pode se inspirar, do volume máximo que pode se inspirar e do volume máximo que pode expirar, ele praticamente não muda. Então, o pulmão continua com a mesma capacidade, apenas o volume expiratório forçado, no primeiro segundo, ele reduziu. Em doenças restritivas, é o caso da fibrose cística, né? Na aula passada a gente falou, inclusive a aula era de pneumonia, mas eu trouxe como exemplos, né, de um filme, né, que tem como paciente um paciente com fibrose cística. Então, o paciente com fibrose cística, ele tem uma doença restritiva. É uma doença que não altera a condução do ar, mas ele altera a função do pulmão. Então, o pulmão ele para de funcionar na mesma capacidade que ele tinha. Então, esse paciente ele tem redução do volume expiratório forçado e ele tem alteração do volume expiratório forçado por quê? Porque como o pulmão não consegue fazer as mesmas trocas gasosas, não tem a mesma capacidade, a quantidade de ar também necessária ela é menor, tá bom? Então ele tem diminuição do volume expiratório forçado e diminuição também da capacidade vital forçada. Então isso é uma diferença que a gente pode ter das doenças obstrutivas e também das doenças restritivas. Ok, pessoal, vamos entrar aqui na segunda etapa da aula, vamos falar sobre a doença propriamente dita. E aí, antes de entrar na parte da doença, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, se estão conseguindo compreender bem a aula de hoje. Como é que estão as coisas? Vou dar até de câmera aqui. Como é que estão as coisas, gente? Tranquilo? Tá quase todo mundo aqui, né? Tem 38 pessoas. Professor, eu cheguei agora. Oi. Aí eu não peguei o início da aula. Não sei Certo. se você já falou. Como é que a gente sabe que tem asma sem fazer esses exames? Eu não falei disso ainda, eu vou falar. Tá bom. Você vai ver. Na verdade, existem alguns critérios clínicos, mas o critério ouro é a espirometria. Sem espirometria, a coisa fica no campo da suspeita. Tá? Então precisa ter espirometria de fato.
Mas é claro que se o paciente tem sintomatologia, se o paciente tem resposta boa ao broncodilatador, se o paciente tem exposição, então se o paciente tem algumas informações que eu vou falar daqui a pouquinho no diagnóstico, ele vai tratar como asma sem necessariamente ter espirometria, mas a espirometria é quem fecha o diagnóstico, tá bom? Tá certo. Beleza. Aí Daniela está perguntando qual a relação do uso cíclico 3 em 3 meses de antialérgicos mais corticoides com a asma. O que esse uso causaria a longo prazo em pacientes asmáticos além dos broncodilatadores. Antialérgicos com corticoide de 3 em 3 meses, Dani? Não sei te dizer, não. A longo prazo, ele traria algum malefeito, alguma sequela em crianças ou adultos? Porque Aquele xarope que geralmente a gente entendi. usa quando está com crise de asma, crise alérgica. Entendi. Veja só. O corticoide, ele é um medicamento de escolha para tratamento da asma. Certo? É o tratamento de escolha com corticoide. O antialérgico, ele entra aí nessa composição mais como um sintomático, né? O paciente, ele tem, por exemplo, a crise dele é desencadeada por uma alergia. A gente vai ver que isso é uma possibilidade, né? Por exemplo, o paciente do caso clínico, ele estava num ambiente com muita poeira e essa poeira ele pode desencadear a alergia no paciente. Então, para evitar desencadear a asma, ele utiliza um antialérgico para inibir o processo de início, né? O start, digamos assim. Mas o corticoide, de fato, é quem vai controlar, tá bom? Mas esse corticoide de longo prazo, ele traz algum malefeito? Assim, Era bom sempre estar... Nesse caso aí, nesse caso traz, viu, Dani? Nesse caso traz, sabe por quê? Porque você está colocando aí um tratamento, um medicamento por via oral, não é isso? Antialérgico com corticoide por via oral, né? Pois é, por via oral... Eu tenho muito medo dessas coisas, porque corticoide é uma coisa que a gente utiliza muito quem é alérgico, e quem é alérgico geralmente tem crises constantes, repetidas essa tosse seca, aí daqui a pouco começa todos os sintomas. Então, assim, geralmente o corticoide sempre entra, geralmente é 3 meses, 6 meses. A longo prazo, isso traria prejuízos, né? Traz, sim, com certeza. O corticoide ele é um medicamento de escolha para tratamento da asma, mas o corticoide ele é administrado por via inalatória. Por via inalatória, ele só vai ter algum problema quando as doses são muito altas. Em doses baixas, ele praticamente não vai ter problema. Mas por via oral, não. Por via oral, ele vai trazer um efeito sistêmico e, sem dúvida alguma, vai trazer problema. Tá? Não, essa daí não é a melhor alternativa para tratamento da asma, antialérgico com corticoide. O antialérgico, até para retirar o efeito do start, seria bom, mas o corticoide por via oral, não. Vai ver mais adiante. Ok, gente, então vamos entrar aqui na definição de asma, né? O que é a asma, né? Fica bem claro aqui pela definição que ela é uma doença respiratória, mas ela é caracterizada por uma inflamação crônica. Aí a gente começa a entender por que na unidade a gente começou com as doenças inflamatórias. A gente começou falando de inflamação, porque existem várias doenças que a gente vai estudar, que a gente está estudando, na verdade, que tem caráter inflamatório. A asma é uma doença inflamatória e ela é associada ao quê? É uma hiperresponsividade das vias aéreas. Então, o problema é que o paciente asmático, ele desenvolve uma resposta imunológica a um alérgeno, por exemplo, a um pólen, ou a um ácaro, ou ao pelo do animal, ou qualquer outra coisa, de forma muito exagerada. Assim como a maioria das pessoas iria reagir identificando e eliminando esse alérgeno, eliminando esse antígeno, o paciente com asma ele não age assim. O paciente com asma ele monta uma reação alérgica, uma reação inflamatória tão grande que ele acaba respingando, acaba repercutindo também no tecido pulmonar. Tá certo? Então, ele promove essa hiperresponsividade das vias aéreas a estímulos diretos e também a estímulos indiretos. Certo, gente? Vai entender um pouquinho sobre isso agora. Professor, oi, pode falar. Associada à hiperresponsabilidade, a gente pode adquirir com o tempo ou já nasce tendo?
Olha, Lorena, a asma ela tem um caráter genético muito forte, tá certo? Então, o paciente ele nasce com uma certa predisposição, tá bom? É claro que ele pode passar a vida inteira e não ser exposto suficientemente ao alérgeno para desenvolver a resposta imunológica que vai causar a sintomatologia. Mas à medida que ele vai sendo exposto continuamente, em pequenas quantidades, àquele alérgeno, vai chegar uma hora que ele vai desenvolver. É muito comum, por exemplo, o paciente descobrir que é asmático quando é criança. Por quê? Porque é uma doença que ela exacerba quando o paciente é exposto ao alérgeno, tá certo? Mas tem pacientes que desenvolvem asma só quando são adultos. Significa que eles desenvolveram a asma durante a vida? Muito pouco provável. Provavelmente eles tinham uma susceptibilidade, mas não foram expostos suficientemente durante toda a vida deles. E em determinado momento da vida profissional, muito comum na vida profissional, ele ser exposto a um determinado alérgeno e ele foi quem desencadeou a sintomatologia naquele momento. Tá bom? Tua mais claro? Professor, Oi, pode e falar. por que tem uns pacientes que na vida adulta ou mais tarde na infância ficam curados e outros levam isso até a vida adulta? Por exemplo, eu tive asma na infância, tive crises horríveis, mas aí depois eu fiquei curada e nunca mais tive. Provavelmente, Maria, você deve ter feito um tratamento para controlar a doença e depois não foi exposta mais, né? Isso acontece também. E como a asma é uma doença imunológica, né, e tem susceptibilidade genética também, a gente precisa entender que ela tem gradações. Então, tem pessoas que são expostas a pequenas quantidades de alérgenos e desenvolvem uma crise. Tem pessoas que passam a vida inteira sendo expostas e não desenvolvem nenhuma crise. Então, não sei se é o seu caso, mas você pode ter sido exposta e ter tido crises, fez o tratamento, controlou a doença e mesmo sendo exposta em pequenos graus hoje, você não desenvolve porque o seu sistema conseguiu aquela homeostase. Entendi, obrigada. Nada. Ó, gente, voltando aqui para... Pergunta. Oi, pode falar, Lorena, pode falar. Desculpa estar atrapalhando. Não, tá atrapalhando. Gosto de dúvida. Então, esses alérgenos podem ser só pelos, pode ser cheiro forte, por exemplo, a combustível. Pode sim, viu, Lorena? Pode ser vários tipos de alérgenos diferentes, né? Pode ser pelo, pode ser ácaro, pode ser partícula de poluição do ar, né? Do carro, né? CO2 não, monóxido de carbono, pode ser diversas partículas que podem desencadear a crise alérgica, a crise asmática, melhor dizendo. Tá bom, obrigada. Nada. Ó, gente, o que a gente tá vendo aqui? Uma pessoa que está com muita dificuldade em respirar, tá certo? Não está conseguindo entrar o ar no pulmão. E essa pessoa, uma das características mais importantes que a gente pode observar na asma é essa primeira aqui, dispneia. E o nosso paciente, o caso clínico, tinha dispneia, ou seja, dificuldade em respirar. Ela está respirando e ela sente que está ofegante. É isso. É como se a pessoa tivesse feito um exercício físico muito intenso e em determinado momento ela não está conseguindo respirar. Mas além disso, o paciente apresenta também sibilos. Alguém sabe o que é sibilo? Alguém já ouviu falar desse termo? Já escutou um sibilo? Já? E aí, João, me diz aí qual é a experiência que você teve ao escutar. Diz aí. Explique aí para os seus colegas. Se você puder falar no microfone, explique aí para os seus colegas como é que é um sibilo. Um assobiado ao respirar, um chiado no peito. Isso, Antônio também falou chiado no peito. Então vejam só, o que acontece? Quando a gente, vou até voltar aqui para a tela para vocês entenderem melhor. Quando a gente está com a bexiga cheia, né, tem uma bexiga de plástico cheia, né, cheia de ar, cheia de gás, que a gente vai esvaziar essa bexiga. E a gente prende um pouquinho a abertura, o que a gente escuta? O ar saindo, fazendo um barulho muito forte.
né? Aquele assobio, né? Então esse assobio ele acontece por quê? Porque o ar está passando de uma forma forçada. Vejam aqui, gente, a gente está vendo essa imagem o alvéolo, e a gente está vendo aqui nessa imagem também a passagem de ar, né, pelos brônquios, pelos bronquíolos. E a gente pode ver também que existe uma secreção aqui dentro muito forte e que está diminuindo a luz dos brônquios. Então, o ar está passando, mas o ar está passando de forma forçada. É exatamente essa passagem de ar de forma forçada que provoca esses sibilos, esse assobio, esse chiado no peito. Então, depois vocês olhem no YouTube que vocês vão entender direitinho, quem não conhece ainda, olhe direitinho, coloca lá, sibilos. Vocês vão escutar e vão entender a diferença entre o sopro normal do pulmão, né, a ausculta normal do pulmão e a ausculta com o sibilo. O paciente tem tosse e ele tem tosse para quê? Para abrir os brônquios. Sempre que ele tosse é para abrir os brônquios para a respiração ser melhor. Tem um aperto no peito também e também um dos sintomas são os despertares noturnos. Então o paciente tem geralmente esse quadro sintomatológico, tá bom? Tendo isso já dá para desconfiar de asma. Tá bom? Então vamos lá, continuando aqui. Do ponto de vista da incidência, como é que é a incidência de asma no mundo, né? Esse mapa aqui, eu não colori ele completamente, colori só aquilo que vai interessar para a gente. Aqui a gente está falando de adultos. Adulto pode ter asma? Pode ter asma. Se ele adquiriu na infância, ele vai desenvolver um adulto com asma, ou se ele conseguir controlar a doença, ele vai ser considerado curado, mas sempre considerando que ele é um paciente que é susceptível, uma pessoa que é susceptível ao desenvolvimento de asma. Então a cura definitiva ela não existe. Existe um controle. Então o paciente ele pode ser controlado e vai passar muitos e muitos anos sem ter sintoma nenhum. Mas quando a gente considera só os adultos, vejam qual é o percentual de adultos que tem asma no Brasil, né? Não tem laranja, na verdade, não só o Brasil, mas aqui a gente tem Estados Unidos e Canadá também. 4,6%. É uma incidência muito alta. 4,6% das pessoas no Brasil têm alguma sintomatologia de asma. Mas não é maior do que, por exemplo, a Austrália, né? A Austrália tem um índice elevadíssimo de adultos com asma. 12 a 14% dos adultos da Austrália eles têm asma. Só que quando a gente olha para as crianças, o panorama muda. Então, quando a gente olha para as crianças ou para adolescentes entre 13 e 14 anos, o Brasil passa para 10 a 20% das crianças têm asma. Na verdade, se considera, né, conceitualmente, se considera que a asma é uma doença mais de criança. Por quê? Porque o desenvolvimento, o diagnóstico dele é como quando o indivíduo, quando o paciente ele é criança, né? 10 a 20% dos pacientes no Brasil com 13 a 14 anos, eles têm asma. Vejam que é menor, inclusive, do que a própria Austrália, né? Que chegava naqueles valores bem mais altos de adultos, né? 12 a 14% das crianças lá na Austrália que tem asma. Então, o Brasil acaba tendo um perfil maior de crianças com asma do que adultos. Então, agora olhando para os fatores, o que é que pode ser um fator importante para desencadear a asma, aquele start, né? Aquele gatilho que quando o paciente entra em contato com esses fatores, ele, dependendo do seu nível de susceptibilidade, ele pode desenvolver a sintomatologia. Infecções respiratórias. Que infecções respiratórias? Pode ser rinite, pode ser uma sinusite, pode ser uma gripe, pode ser um resfriado. Essas infecções respiratórias, muitas vezes, promovem o desenvolvimento, o start para o desenvolvimento da sintomatologia da asma, tá bom? O próprio ambiente com poeira, ambiente com ácaro, ambientes com determinados pólen, então tudo isso aí pode ser um fator importante para o desenvolvimento da sintomatologia. Fortes emoções, às vezes o paciente que tem asma, ele tem uma crise asmática depois de rir. O ato de rir, ele ri tanto e às vezes ele perde o ar rindo. Ou quando ele fica muito ansioso, ele fica tão ansioso que ele também tem problemas respiratórios. Quando usa alguns fármacos, que fármacos ele pode utilizar? O AINE a gente já viu que ele pode desencadear asma.
ele pode desencadear, não, ele pode dar o start, né, no paciente que já tem asma por aquele desequilíbrio, né, que a gente viu entre os leucotrienos e as prostaglandinas. Também outros fármacos que podem também estar relacionados com o desenvolvimento de sintomas de asma são os beta-bloqueadores. A gente não viu que a inervação do músculo dos brônquios é simpática e parasimpática, e o simpático vai promover broncodilatação. Se você utiliza um beta-bloqueador, que é inespecífico, né, um propranolol, por exemplo, ele pode promover uma broncoconstricção, ele é bloqueador da atividade simpática, ele vai promover uma broncoconstricção e o paciente pode ter uma crise asmática. Alérgenos também. Exercício físico, então por isso que o paciente asmático precisa ter muito cuidado ao fazer exercício físico. O uso de conservantes também pode desencadear, e também questões ocupacionais. Muitas vezes a gente leva só em consideração, é o ácaro, é o pelo de animal, mas às vezes, por exemplo, tem até uma figurinha aqui que eu mostrei representativa, o padeiro. O padeiro está na padaria e aquele ambiente, né, com aquele pó dos pães, ele pode produzir a asma no paciente, tá certo? E outras questões ocupacionais também podem estar relacionadas com fatores importantes para o desenvolvimento das crises asmáticas. Como é que é a fisiopatologia da asma, né? Como é que se desenvolve a asma? A gente tem uma imagem aqui, que é uma imagem bem didática. A gente tem aqui nessa parte superior o alérgeno, que pode ser tudo que a gente viu, né? Pelo de animal, pode ser o pólen, pode ser poeira, pode ser ácaro, pode ser qualquer coisa. Esse alérgeno ele vai ser interpretado como um antígeno. E como qualquer antígeno, ele vai ser reconhecido por células apresentadoras de antígeno. A gente tem aqui uma representação muito interessante da reação imunológica em si. Então, quando esse antígeno ele é reconhecido pelas células apresentadoras de antígeno, eles vão ser processados e, como o próprio nome deles, eles vão ser apresentados. E eles vão ser apresentados para quem? Para principalmente linfócitos T. Qual é a grande diferença entre os pacientes, que aqui são aqueles que vão desenvolver asma, e as pessoas que vão entrar em contato com alérgenos, mas não vão desenvolver asma? É que os pacientes eles vão desenvolver uma resposta do tipo TH2. Já já a gente vai entender o que é isso aí. Mas eles vão promover o desenvolvimento de linfócitos, que é um subtipo de linfócito chamado linfócito T helper 2, que são linfócitos que produzem uma especificidade, um conjunto específico de citocinas. E aí o que é que eles vão fazer? Ele vai produzir citocinas, esses linfócitos T, e vai agir aqui nas vias aéreas. A gente está vendo aqui um recorte das vias aéreas. E eu coloquei algumas setinhas verdes para destacar os pontos mais importantes dessa imagem. Primeiro ponto é isso aqui, ó. O que é que essas citocinas vão fazer? Vão agir aqui nas glândulas submucosas das vias aéreas. Vão fazer o que com essas glândulas? Vão promover uma hipersecreção e uma hiperplasia dessas glândulas. Então, essas glândulas funcionando muito mais rapidamente, em uma quantidade muito maior, vai produzir uma quantidade de muco também muito maior. E a gente não viu no slide anterior que é o muco quem vai obstruir as vias aéreas? Quanto mais muco, pior. As vias aéreas vão ficar mais obstruídas. No mesmo sentido, se as citocinas vão promover a formação de uma quantidade maior de muco, elas também vão promover uma vasodilatação. Com a vasodilatação, nós temos o extravasamento vascular, isso também contribui para a formação do muco. Então, são duas coisas que vai acontecer baseado na produção de citocinas, que vai concluir com a produção maior de muco. Esse muco vai obstruir as vias aéreas. Também vai acontecer o quê? Nós podemos ver aqui, ó, descamação epitelial. Essa outra setinha mostrando que é a perda de células epiteliais. E qual a importância da perda das células epiteliais? Com a formação de muco muito grande, as células epiteliais são importantíssimas para veicular esse muco. Se o muco estando estagnado, preso ali, ele vai promover de fato um tampão, obstruindo as vias aéreas. Se as células estão funcionando, os cílios vão levar esse muco e o paciente vai deglutir. Só que com a destruição dessas células, esse muco vai ficar estagnado, ele vai obstruir completamente as vias aéreas.
bom? Um outro ponto importante é isso aqui, ó, fibrose subepitelial. Nós já vimos que na inflamação crônica há uma substituição do tecido normal por um tecido fibroso. Está aqui, ó. O tecido fibroso vai produzir o quê? Uma dificuldade de elasticidade. Se a gente tem um brônquio que era elástico, ou seja, tem muito muco aqui, mas o brônquio é elástico, a luz desse brônquio pode ser quase que normal. Mas com a fibrose, esse músculo deixa de ser elástico e aí a luz não aumenta tanto assim. Outro ponto importante é o reflexo colinérgico. Quando as citocinas estão agindo nas vias respiratórias, o que acontece é que o sistema nervoso parasimpático vai ser ativado e o sistema nervoso parasimpático ativado vai promover o quê? A contração muscular e uma broncoconstricção. Então o brônquio fica contraído, um brônquio cheio de muco, um brônquio que não está mais elástico. Então vejam quanta coisa vai contribuir para que o paciente ele tenha toda a sintomatologia da asma. Bom, se a gente olhar para uma outra imagenzinha que eu trouxe, e aí, você está gostando da aula até aqui? Então não se esqueça de assinar o canal, de marcar as notificações para ser avisado de novos vídeos que vão aparecer também mais adiante. Talvez fique ainda mais claro essa questão. Está aqui o alérgeno. O alérgeno vai ser reconhecido pela célula apresentadora de antígeno. Ela vai apresentar esse antígeno, a célula T naive, né? A célula T virgem. Essa célula T, ela vai produzir citocinas a depender do indivíduo, e essas citocinas elas vão desenvolver um polo ou outro da resposta imunológica. Se a pessoa conseguir desenvolver uma resposta TH1, e como é que ela vai desenvolver uma resposta TH1? Se essa célula aqui, ao receber contato com o antígeno, se ela produzir interleucina 12, essa pessoa vai desenvolver uma resposta TH1. Quem desenvolve resposta TH1 contra alérgeno não tem asma. Por isso que existe a susceptibilidade genética. Essas pessoas, em vez de desenvolver asma, elas vão produzir interferon gama. Interferon gama vai frear o desenvolvimento de uma resposta TH2. Já os pacientes com asma, quando entrar em contato com o alérgeno foi apresentado, eles vão produzir interleucina 10, interleucina 4, e essas interleucinas vão promover o amadurecimento de linfócitos do tipo TH2. E o que é que esses linfócitos TH2 vão fazer? Olha a quantidade de citocinas que eles vão produzir. Interleucina 3, A4, A5, A6, A10, A13, várias. E todas essas citocinas vão produzir exatamente o que a gente acabou de ver no slide anterior, né? Que eu vou repetir aqui, ó. Eles vão promover o amadurecimento de eosinófilos, vão promover o amadurecimento de mastócitos e vão promover o amadurecimento de plasmócitos. Cada tipo celular desse tem uma ação, tem uma função, ó. Produzir leucotrienos, produzir citocinas, produzir histaminas, leucotrienos e citocinas, imunoglobulina E também. Todas essas moléculas, sejam leucotrienos, seja citocinas, seja imunoglobulina, vão agir nas vias aéreas, promovendo edema, promovendo a hiperresponsividade do músculo brônquico, ou seja, ele começa a fechar a via aérea mais facilmente, promovendo a fibrose subepitelial, o músculo, a via aérea deixa de ser tão elástica assim, e a hiperplasia de células caliciformes. Então, vejam que as vias aéreas de um paciente com asma é completamente diferente de uma pessoa que desenvolveu uma resposta TH1. Então, isso aqui é um paciente que desenvolveu uma resposta TH2, e aqui é um indivíduo normal, que não tem asma, que desenvolveu uma resposta TH1, sendo exposto ao mesmo antígeno. Tá bom, gente? Tá claro, pessoal? Essa questão da fisiopatologia, podemos seguir em frente. Quando a gente olha um grande problema, há algum tempo atrás, se achava que a asma era uma doença que terminava com a inflamação. Então, o processo inflamatório era o produto final da asma. Só que hoje a gente entende que a asma é uma doença remodeladora. Então, não é só inflamação. O processo inflamatório é sim um produto importante, mas a asma ela finaliza
com a remodelação das vias aéreas. E quando a gente olha para essas duas imagens, aqui a gente tem uma pessoa sem asma, ela tem uma musculatura das vias aéreas, aqui você tem as células endoteliais, aqui você tem o espaço, né, o lúmen da própria via aérea. Quando a gente olha para essa figura B, a gente pode ver que essa via aérea já está cheia de muco, e por ter dificuldade respiratória, o paciente, por ter tanta exposição a fatores inflamatórios, o paciente começa a ter alterações na própria estrutura tecidual dessa célula, dessas vias respiratórias. Por exemplo, a gente pode ver aqui, além do excesso de muco, a gente começa a ver um excesso, uma hipertrofia muscular. Olha, a musculatura aqui é uma musculatura bem menor do que a musculatura de um paciente asmático. Então, houve uma alteração que promoverá nesse paciente uma chance maior dele ter crises futuras. É por isso que o paciente do nosso caso clínico, quando ele era adolescente, ele tinha uma crise uma vez por ano e precisava ir para o hospital, fazia nebulização, não precisava ser hospitalizado e ia para casa. Agora, o paciente provavelmente tem toda uma questão de remodelamento das vias aéreas. Então, menor contato com o alérgeno vai promover uma reação de broncoconstricção muito maior, já que ele vai ter uma musculatura muito mais forte, né? Então, a ação neurológica do sistema nervoso parasimpático vai promover uma broncoconstricção maior, e aí, por isso o paciente, do caso clínico, ele começou a ter crises repetitivas, né? Então, durante a semana ele tinha várias crises e muitas vezes ele precisava ser hospitalizado. Ok, gente? Aqui a gente tem, né? Eu vou passar rapidamente por essa imagem. Essa imagem é uma imagem importante, mas eu vou passar rapidamente porque a gente já viu boa parte das coisas, apenas para a gente fazer o fechamento do entendimento da dinâmica da fisiopatologia da asma. Então vejam só, a gente tem aqui, no início, assim que o paciente é diagnosticado, com poucos minutos depois que ele tem contato com o alérgeno, o que a gente tem? O processo principal para desencadear as manifestações clínicas é a broncoconstricção. E a broncoconstricção acontece por quê? Porque o paciente ele produz histamina à base de mastócitos. Não só histamina, mas tem prostaglandinas, leucotrienos também, né? Então, os mastócitos produzem uma série de moléculas que vão resultar na broncoconstricção. E a broncoconstricção, ela acontece em minutos. É a fase aguda da doença, é exatamente a broncoconstricção. E ela resulta em quê? Vocês podem ver aqui, ó, uma rápida queda do volume expiratório forçado. Então, o volume expiratório forçado cai bruscamente. O paciente ele tem uma crise dispneica muito forte. Por quê? Porque tem uma broncoconstricção. Só que com o passar do tempo, esses mastócitos não são mais as células predominantes. E quem é que vai predominar? Neutrófilos, eosinófilos e macrófagos. E essas células vão produzir outras moléculas. E o que essas outras moléculas vão fazer? Edema das vias aéreas e também a chamada hiperresponsividade, ou seja, uma resposta exagerada a um alérgeno que talvez não fosse suficiente para produzir uma resposta exagerada. Então, a gente pode ver aqui que nesse caso aqui, que acontece depois de algumas horas, essa resposta já subaguda, digamos assim, já acontece, a gente tem queda do volume expiratório forçado, mas essa queda não é tão intensa assim, olha, é uma queda menor. E essa queda aqui ela é maior, mas ela dura muito pouco. Aqui não, a queda é menor, mas ela é muito mais duradoura. Ela passa por muito mais tempo com o paciente com volume expiratório forçado mais baixo. Então, ele não tem aquela crise dispneica exagerada, mas ela é muito mais permanente do que era antes. Bom? E na asma crônica, o que acontece na asma crônica? Na asma crônica, quem vai predominar é os eosinófilos e os linfócitos. Vão produzir algumas moléculas, citocinas e leucotrienos, principalmente leucotrienos do tipo C4. A gente vai entender que existem determinados medicamentos que é para tratar justamente, tem como alvo justamente essa molécula. E o que é que eles vão causar? Dano epitelial, hipersecreção e hiperresponsividade. É isso que eles vão fazer. Então, cronicamente, você vai ter remodelamento. Subagudamente, você vai ter edema, principalmente hiperresponsividade. E na fase mais aguda da doença, o que você vai ter é broncoconstricção, causada principalmente pela histamina.
Tá claro, gente, isso aí? Tá tranquilo? Vamos lá, classificação da doença. Ó. A doença ela é classificada como intermitente, na verdade é a forma mais leve da doença, a forma leve, a forma moderada e a forma grave. E quais são os parâmetros? Os parâmetros são sintomas diurnos, por isso que no nosso caso clínico a gente disse, tem tantos sintomas diurnos. Sintomas noturnos, mesma coisa, no nosso caso clínico a gente chamou atenção, tem tantos sintomas noturnos. Por quê? Porque isso é parâmetro para dizer se o paciente tem uma forma grave ou não da doença. Qual é o volume expiratório forçado? Ou seja, precisa fazer espirometria para saber se a doença é grave ou não. O paciente tem exacerbação, ou seja, crise, ele precisa ser hospitalizado, essa exacerbação. Então, na forma intermitente, o paciente tem menos de um momento de sintomas diurnos por semana. Os sintomas noturnos acontecem menos de 2 vezes por mês. Aqueles sintomas que a gente viu, chiado no peito, dispneia, tosse. E o volume expiratório forçado, ele é maior do que 80% normal e ele tem uma variação menor do que 20%. E a exacerbação são exacerbações breves e até certo ponto raras também. Já na asma leve, os sintomas acontecem em mais de 1 vez por semana, em menos de 1 vez por dia. Nosso caso clínico acontecia o quê? 2 vezes por semana. Então, pode ser que ele se enquadre aqui, no asma leve. Ele acontece, os sintomas noturnos, menos de 2 vezes por mês. Ele não disse que não tinha sintomas noturnos. O volume expiratório forçado é maior do que 80%, assim como intermitente, mas a variação é maior, é de 20% a 30%. E as exacerbações elas já começam a afetar a atividade e também o sono. Às vezes o paciente não consegue dormir porque tem uma crise asmática e precisa ir para o hospital. Na asma moderada, os sintomas diurnos são diários, assim como na grave também são diários. Os sintomas noturnos, na moderada, é mais de 1 vez por semana, que já tem uma certa frequência de sintomas noturnos, e na grave os sintomas são frequentes, muitas vezes diários também. Sintomas diurnos diários, sintomas noturnos diários. O volume expiratório forçado, na moderada, é entre 60% e 80%, com a variação de 30%, e na grave, o volume expiratório forçado cai abaixo de 60%, o que dá muita dificuldade para o paciente respirar. E as exacerbações afetam a atividade e o sono, assim como na leve, e na grave, as exacerbações elas são frequentes. Então, o paciente está sempre sendo hospitalizado porque está em crise asmática. Ok, gente. Terceira parte da aula, vamos falar do tratamento agora. E o tratamento a gente pode dividir em um ciclo de 3 fases. Né? Primeiro, é importante avaliar como? Confirmando o diagnóstico, se necessário, controlar os sintomas e também fazer modificação dos fatores de risco. Que modificações são esses? O paciente é exposto a algum alérgeno, tentar retirar. O paciente está fazendo uso de um AINE, tentar substituir. Então, todos esses fatores modificáveis, né, fatores de risco modificáveis, eles devem ser retirados. Ajustar é a segunda parte. Ajustar o quê? O tratamento de fatores de risco modificáveis e também as comorbidades. E revisar os sintomas que o paciente tem, se o paciente tem exacerbação, se o paciente tem efeitos adversos aos medicamentos e como é que está a função pulmonar. Então, constantemente, o paciente precisa revisar como é que está a situação de saúde dele. Ok, gente. Então, aqui a gente pode ver como é o algoritmo para tratamento da asma. Então, no algoritmo do tratamento da asma, a gente pode ver que ele é feito em 5 etapas. Bom? E aí a gente pode dividir essas 5 etapas em tratamento para controlar a doença e tratamento para aliviar os sintomas. O aliviar os sintomas é sempre se necessário. Para controlar a doença, não, nem sempre é necessário. Muitas vezes o paciente precisa fazer tratamento contínuo. Então vamos começar aqui pelos aliviadores dos sintomas, até para a gente entender melhor como é essa questão. Então vejam só, gente. Ó. Os aliviadores de sintomas nós temos, se necessário, baixa dose do corticoide inalatório associado ao formoterol. Isso para as etapas 1 e para a etapa 2. Certo? E a gente tem um asterisco aqui, e esse asterisco diz o seguinte, ó, dados consideram que o corticoide inalatório, a budesonida,
associado ao formoterol. Na etapa 3, 4 e 5, o aliviador é o quê? Se necessário, baixa dose de corticoide inalatório e formoterol. Só que esse corticoide inalatório, ele pode ser outros diferentes da budesonida. Por quê? Porque etapa 3, 4 e 5, a asma do paciente já é moderada a grave. Então, ele precisa, muitas vezes, utilizar outros corticoides inalatórios que tenham, talvez, uma potência maior. Certo? Só que a gente pode ver aqui que, além do tratamento para aliviar os sintomas preferidos, existe também um alternativo. Ou seja, se por acaso houver necessidade, se o paciente não responder bem ao tratamento preferencial, se utiliza o tratamento alternativo. E qual é o tratamento alternativo? Se necessário, beta-2 agonista de curta ação. É o chamado SABA. SABA é o beta-agonista de curta ação. Quem é SABA? O salbutamol, por exemplo, é um SABA. O paciente do caso clínico estava utilizando o salbutamol. Lá no começo, na adolescência, né, quando ele teve as primeiras crises, utilizou SABA. Só que a gente pode ver aqui que SABA é só para aliviar os sintomas e, mesmo assim, ele é um tratamento alternativo, não é o preferencial. O preferencial é o quê? É corticoide inalatório, nesse caso aqui é budesonida, associado ao formoterol. Certo? Então vamos lá. Qual é o tratamento para controlar a doença? Vejam que na etapa 1, que é aquela asma intermitente, né? Aquela asma mais leve, o tratamento de controle é o mesmo tratamento aliviador. Tá vendo? Ó, a mesma cor, né? Do achurado aqui é o mesmo tratamento. Ó. Se necessário, baixa a dose de corticoide inalatório, que vai ser a budesonida, mais o formoterol. Certo? Ele é aliviador e ele controla os sintomas. Por quê? Porque a asma do paciente é uma asma muito leve. Ela é aquela asma que o paciente muitas vezes tem sintomas muito esporádicos. Então ele vai tratar com isso aqui. Aí, outras opções de controle. A baixa dose de corticoide inalatório. Só o corticoide inalatório, se SABA é administrado. Então, se por acaso for administrado o agonista beta de curta ação, tem que administrar corticoide também. Nunca administrar somente o SABA, tá bom? Não como controle. Se o paciente não conseguir controlar os sintomas, ou se o controle for parcial, o que se faz? Se muda para a etapa 2. Na etapa 2, a gente tem baixa dose de corticoide inalatório, ou, se necessário, veja aqui que esse primeiro não é se necessário, esse primeiro é obrigatório. Então, na etapa 2, né, o paciente já tem uma asma um pouco mais grave, né, no caso aqui a gente tem uma asma intermitente e a gente tem uma asma leve. O paciente tem uma asma leve, mas mesmo assim mais sintomatológica, é obrigatório utilizar corticoide inalatório em baixa dose. A dose não é alta. A gente já vai ver como essas doses aí. Ou, se necessário, agora sim entra o se necessário, baixa dose de corticoide inalatório mais o formoterol. Ou seja, exatamente como na etapa anterior, na etapa 1. Certo? Etapa 3. Na etapa 3 a gente tem baixa dose de corticoide inalatório mais um LABA. O formoterol, gente, é um LABA. O que é um LABA? É um agonista beta de longa ação. Então vejam que o tempo na qual o agonista beta vai agir vai influenciar no tratamento do paciente. Se ele vai agir por pouco tempo, se ele vai agir por muito tempo. Se ele é um SABA de curta ação ou se ele é um LABA de longa ação. No caso da etapa 3, o paciente já tem uma sintomatologia mais grave, ele vai utilizar uma baixa dose de corticoide, só que ele vai utilizar um LABA. O formoterol é um LABA, mas ele vai utilizar um outro LABA diferente do formoterol. Tá bom? Se por acaso o paciente precisar de um outro tratamento alternativo para controlar, vai ser uma média dose de corticoide inalatório ou uma baixa dose de corticoide inalatório mais um antagonista de leucotrienos. Eu nem falei aqui, né, gente? Também, ó, tratamento alternativo para controle, ó. Como é na etapa 2? Quais são os medicamentos que você vai utilizar para controlar a doença, que é alternativo ao tratamento preferencial? É antagonista de receptores de leucotrienos, já que os leucotrienos são importantes no desenvolvimento da broncoconstricção, ou baixa dose de corticoide inalatório, se por acaso utilizar um agonista beta de curta ação. Se ele for administrado, sempre somos 2. Nunca se administra agonista beta de curta ação sozinho, tá bom? Então, na etapa 3,
a gente tem aqui o tratamento alternativo, né, para controlar a doença. Na etapa 4, veja que aqui o que está se fazendo é o quê? Aumentando a dose do corticoide, ó, que era baixa dose, média dose do corticoide inalatório associado ao LABA. Alternativamente, alta dose de corticoide inalatório, adicionar ao tiotrópio ou adicionar um antagonista de receptores de leucotrienos. E na etapa 5, que a gente tem baixa, média, que a gente tem aumenta a dose para alta dose. Alta dose de corticoide inalatório associada a um LABA. Aqui é importante, como o paciente tem uma asma muito grave, é importante fazer uma avaliação fenotípica para ver qual é o tipo genético do paciente, até para fazer um tratamento mais específico, inclusive com alvos farmacológicos direcionados, certo? A terapia pode incluir aqui anti-IgE, anti-interleucina 5, anti-receptor de interleucina 4. Então vejam que nesse caso a asma ela é tão grave e muitas vezes é tão refratária a outros tratamentos que o tratamento ele é bem mais específico, tá certo? E como tratamento alternativo, adicionar baixa dose de corticoide oral. Então vejam só, né? Quem foi que perguntou sobre... Foi Daniele, né? Perguntou sobre o antialérgico e o corticoide. Vejam só na etapa 5, quando o paciente está muito grave, é que se utiliza corticoide por via oral em baixas doses. Até então, o corticoide é só por via inalatória. Por quê? Porque a ação é uma ação tópica, uma ação local. Vai ter menos efeitos sistêmicos. Beleza, gente? Sei que esse esquema aqui, esse algoritmo aqui, ele é um algoritmo que parece ser até certo ponto complexo, mas o mais importante aqui que vocês precisam entender, vocês podem até por hora esquecer o que é alternativo. Esqueça o que é alternativo e foquem no que é preferencial. O que é preferencial? Para controlar, e o que é preferencial para aliviar os sintomas, né? Isso aí já é bastante importante para vocês. Ok, gente? Então vamos lá. Como é que a gente sabe se o paciente ele está fazendo tratamento e se ele está controlando ou não está controlando a doença, né? Vai ser baseado em alguns critérios também, ó. Se o paciente tem sintomas noturnos ou não tem sintomas noturnos, ou os sintomas noturnos são no máximo 2 vezes por semana, a gente pode dizer que esse paciente está controlando a doença com o tratamento. Se é mais de 2 vezes por semana, o paciente está parcialmente controlado. Os sintomas estão parcialmente controlados. Se ele não tem nenhuma limitação para fazer nenhuma atividade, andar, caminhar, subir escada, nenhuma atividade limita, né, por causa do esforço físico, esse paciente está controlado. Mas se ele apresentar alguma limitação, a gente pode dizer que o controle é parcial. Se o paciente não desperta à noite, com crises asmáticas ou com sintomas, está controlado. E se ele acorda ou ele desperta pelo menos uma noite na semana, esse paciente está parcialmente controlado. Se o volume expiratório forçado dele está normal, controlado, menos de 80% normal é parcialmente controlado. E se ele não tem exacerbação, o paciente está controlado. E se ele tem uma ou mais exacerbações por ano, o paciente está parcialmente controlado. E quando é que ele não tem controle nenhum? Quando ele tem 3 ou mais parâmetros presentes em qualquer semana. Então, se em uma semana ele tiver mais de 2 sintomas diurnos, tiver limitação de atividade, ou tiver despertar noturno, ou o volume expiratório forçado dele baixar de 80%, ou ele tiver exacerbação, esse paciente ele pode ser considerado um paciente sem controle. Então, não está controlando os sintomas, provavelmente ele vai haver necessidade de mudar de etapa. Se ele estava na etapa 2, ele vai para 3, se ele estava na 3, ele vai para 4 e assim por diante. Tá? Então, essa seria a regra geral. Então, a gente terminou aqui, basicamente, a questão do tratamento. Tá? A gente falou sobre o paciente, falamos sobre a doença em si, falamos sobre o tratamento. O que a gente vai fazer agora na aula é falar especificamente sobre os fármacos, tá? Principalmente os 3 principais fármacos usados na asma. E a gente vai começar pelos agonistas beta, né? Então, os agonistas beta, a gente viu que existe LABA, que existe SABA, mas quem são eles? O que é que significa isso? Então, a gente tem o isoproterenol e o salbutamol, a gente tem as moléculas deles aqui, né, para vocês verem, são SABA. O
seja, agonista beta de curta ação. Por que curta ação? Porque a ação dele dura de 2 a 6 horas. E a gente viu que nem salbutamol nem isoproterenol devem ser utilizados sozinhos, certo? Para controlar sempre com um corticoide inalatório. E, se necessário, com um alívio, mas só de forma alternativa para o paciente com asma. O principal fármaco utilizado como agonista beta são os de longa ação. É o caso do salmeterol, é o caso do formoterol. Eles agem por até 12 horas, é o tratamento preferencial, mas também nunca sozinhos. Sempre utilizado associado aí ao corticoide inalatório. Certo, gente? E aí a gente precisa entender o seguinte, eles são agonista beta. Agonista beta não tem só no músculo liso dos brônquios. Agonista beta tem espalhado por vários locais. Se ele não age só nos músculos lisos dos brônquios, eles podem causar reações adversas. Por exemplo, quando ele age no local que se pretende que ele age, que é nos brônquios, ele vai promover broncodilatação. Até aí tudo bem, é isso que a gente quer. Só que quando ele age no músculo uterino, receptores beta 2 do músculo uterino, o que eles vão fazer é o quê? Relaxamento uterino. Se a paciente está grávida, está gestante, o paciente está próximo do nascimento, né, da gestação, né, do nascimento, o que vai acontecer é que provavelmente ele vai prolongar o trabalho de parto, vai relaxar o músculo, em vez do músculo se contrair, o músculo do útero se contrair, o músculo vai relaxar. E se o beta-agonista ele age em beta-1, ele vai ter ação no coração, aumentar o cronotropismo e aumentar também o ionotropismo, ou seja, aumentar a frequência e aumentar a força de contração. E vai agir nos rins também, que tem beta-1, aumentando a liberação de renina. Consequência disso é o quê? Aumenta a pressão arterial. Então vejam que utilizar um beta-agonista, muitas vezes, e esse é o grande problema dos beta-agonistas de curta ação, é que por eles terem curta ação e serem mais inespecíficos, eles vão ter muitas ações cardíacas. E alguns pacientes estavam tendo um risco desnecessário, por isso que eles são utilizados aí como uma alternativa. Essa aqui é a forma como eles agem, né? Só para vocês relembrarem. Agonista beta agindo aqui no receptor. Receptor beta-adrenérgico, ele é um receptor ligado a uma proteína G, então ele vai sempre ter ativação de adenilato ciclase. Quebrou a adenilato ciclase, gerou AMP cíclico. O AMP cíclico vai ativar a proteína quinase A e veja quantas ações a proteína quinase A vai fazer. Ativar canais de potássio por cálcio, diminuir a atividade da fosfolipase C, aumentar a permuta de sódio por cálcio, aumentar a cálcio-ATPase, diminuir a atividade da creatinina quinase relacionada ao músculo liso dos brônquios. Tudo isso tem um produto final, redução do cálcio dentro da fibra muscular. Certo? Se reduz o cálcio dentro da fibra muscular, tem menos contração. Por isso que os agonistas beta promovem relaxamento da musculatura dos brônquios e consequentemente, a broncodilatação. Então, aqui a gente tem algumas características, né, dos principais agonistas, né, o salbutamol e terbutalina, de curta ação, salmeterol e formoterol de longa ação. Então, de cara, a gente pode ver que o efeito principal dele é a duração do efeito. Ó. Agonista de curta ação, 3 a 6 horas para o salbutamol, 4 a 6 horas para a terbutalina. No caso dos de longa ação, 12 horas agindo, ou seja, um efeito bem maior. Mas o preço que se paga por eles terem uma ação maior ou menor é o início de ação, enquanto que os que agem por um tempo menor têm um início de ação também menor, ali em torno de 5 minutos, os que têm uma ação maior, né, os LABAs, eles começam a agir por um tempo bem maior, né, 15 minutos para o salmeterol e 7 minutos para o formoterol. Então o formoterol talvez ele seja o mais equilibrado e é por isso que ele vem no início do tratamento farmacológico para o paciente com asma. Outra questão nessa tabela aqui que a gente precisa debater é isso aqui, ó, relação beta-2 beta-1. O fármaco ele precisa ter uma afinidade muito grande por beta-2 e uma menor afinidade por beta-1 para ser seguro. Então vejam que, por exemplo, o salbutamol, essa relação é 27, ou seja, ela é 27 vezes, tem uma afinidade 27 vezes maior por beta-2 do que por beta-1, o que é muito bom. Significa que ele vai se ligar preferencialmente a beta-2. Mas quando a gente compara, por exemplo, com a terbutalina, 63 vezes
é muitas vezes maior, mais de 2 vezes maior a afinidade por beta-2 do que por beta-1. E quando a gente compara com os de longa ação, por isso que eles são utilizados preferencialmente, 3.000 vezes. Então eles agem muito mais em beta-2 do que em beta-1, ou seja, é praticamente irrelevante a ação deles em beta-1, certo? Por isso que eles são tão importantes. E o formoterol, mais uma vez aqui, não é tão alto quanto o salmeterol, mas 150 vezes, de fato, é bem maior do que salbutamol e terbutalina. E aqui a gente tem os principais efeitos adversos, né? Tremor muscular, paciente que utiliza salbutamol, formoterol, terbutalina, frequentemente ele tem tremor muscular. E ele tem tremor muscular por quê? Porque existe beta-2 no músculo esquelético. E como eles são agonistas beta-2, no músculo esquelético eles vão ativar o relaxamento muscular e, consequentemente, causar os tremores musculares. Também podem causar taquicardia. Se eles forem beta-1 ou beta-2 não seletivos, eles já vão causar diretamente no músculo cardíaco porque eles vão ativar beta-1. Mas existe um efeito também em beta-2, efeito direto sobre receptores beta-2 nos átrios. E isso promove o quê? Um efeito reflexo na vasodilatação. Então, a vasodilatação, consequentemente, o paciente ele vai aumentar a frequência cardíaca para compensar essa vasodilatação. E um outro efeito é a hipopotassemia, diminuição do potássio, e esse também tem um efeito direto no beta-2 muscular, que vai captar mais potássio. O potássio vai entrar e, consequentemente, no sangue, né, a concentração dele plasmática vai diminuir. Então, a gente tem a hipopotassemia também. Tá bom, gente? Agonista beta é isso. Agora a gente vai falar de corticoide, né? Corticoide inalatório. Em outra aula a gente falou sobre o corticoide, mas o corticoide com um efeito mais sistêmico. O que a gente vai tratar agora é do corticoide somente inalatório. Então a gente tem aqui o efeito dele, ó. O corticoide ele vai atravessar a membrana plasmática, vai se ligar nesse receptor citoplasmático e esse complexo vai agir a nível nuclear, inibindo a transcrição de uma série de genes. Quais são esses genes que ele vai inibir? Todos os genes que vão ser ativados por interleucina 1, TNF, aqueles genes que vão ser ativados pelas citocinas inflamatórias, que são típicas do processo inflamatório na asma. Então, esses genes são o quê? São citocinas, quimiocinas, moléculas de adesão, receptores inflamatórios, todos eles que são induzidos pelas citocinas que a gente viu na fisiopatologia da asma. E o que é que essa inibição aqui desses genes vai causar? Qual o produto final? Ele vai causar alteração em células estruturais, como por exemplo as células epiteliais. Células epiteliais elas não são destruídas pelas citocinas, como a gente já viu. Ele vai diminuir as citocinas e diminuir os mediadores que estão destruindo essas células epiteliais. Ele também vai diminuir as citocinas que vão promover o extravasamento vascular. Sem extravasamento, tem menos muco sendo produzido. Ele também vai aumentar os receptores beta-2 no músculo liso e diminuir as citocinas que vão agir sobre eles, naquele ato reflexo da atividade parasimpática. E ele vai diminuir também a secreção das mucosas, né, das glândulas mucosas e, consequentemente, diminuir a produção de muco. E nas células inflamatórias, vai diminuir várias coisas, ó. Diminui o número de eosinófilos, as citocinas produzidas pelos trombócitos, o número de mastócitos, e as citocinas produzidas pelos macrófagos e o número de células dendríticas também. Ou seja, vai diminuir, né? A gente viu que o que é que o corticoide faz, vai reduzir, vai botar para baixo mesmo toda a atividade inflamatória, certo? E aí a gente precisa entender, a gente viu no algoritmo que, a depender do corticoide inalatório, a dose pode ser alta, pode ser média, pode ser baixa. O que é que significa isso? Por exemplo, budesonida. Budesonida é um corticoide inalatório. O que é que significa uma dose baixa de budesonida? 200 a 400 microgramas por dia. Se o paciente estiver fazendo uso de 200 a 400 microgramas de budesonida por dia, essa dose é baixa. Se passar dos 400 e for até os 800 microgramas, essa dose é considerada dose média. E se passar dos 800 microgramas por dia, essa dose é considerada uma dose alta. Então, a depender do corticoide, a dose média, baixa ou alta vai ser variável, né? Então, beclometasona, por exemplo,
A dose média, a dose baixa vai ser de 200 a 500, a média de 500 a 1000 e acima de 1000 é considerado uma dose elevada, tá bom? Então, vai pensar na molécula e depois na concentração que é considerada média, baixa ou alta. E quais são as principais reações adversas, né? A gente pode experimentar, a gente pode observar várias reações adversas. Mas ao contrário dos corticoides que são sistêmicos, né, que são administrados por via oral, a gente não espera todas aquelas reações adversas. Porque a ação do corticoide inalatório ela é localizada lá na árvore brônquica, é localizada no trato respiratório. Então significa que as respostas vão ser muito menores do ponto de vista sistêmico do que um corticoide administrado por via oral. Além disso, nem todas as moléculas vão causar todas as reações. Vai depender também da molécula e vai depender da concentração administrada. Por exemplo, supressão do eixo hipotálamo, hipófise adrenal. Era algo muito comum na via oral, não é isso? A gente não viu isso aí? O paciente está fazendo uso de corticoide por via oral. Uma das preocupações principais é exatamente a supressão do eixo. Só que para o corticoide inalatório, isso é um problema apenas para beclometasona e mesmo assim se a dose for superior a 1.500 microgramas por dia, ou seja, uma dose altíssima de beclometasona. Só assim ele vai conseguir ter absorção no aparelho respiratório, ele vai ter concentrações plasmáticas relevantes e, consequentemente, inibição do eixo hipotálamo e hipófise adrenal. Reabsorção óssea. Reabsorção óssea é diferente, ó. Mesmo em doses baixas, e para qualquer corticoide inalatório, ele vai ser um problema, ele vai causar essa reação adversa. Alteração de metabolismo de lipídios e carboidratos. Também a beclometasona é o único corticoide inalatório envolvido, e apenas em concentrações superiores a 1.000 microgramas por dia. Afinamento da pele, beclometasona de 400 a 2.000 microgramas por dia. Então vejam que existe o envolvimento de algumas moléculas e aí mesmo essas moléculas não apresentam reações em qualquer concentração, em qualquer dose. Disfonia. Disfonia é ação direta nas cordas vocais. Alteração da voz do paciente. É uma reação frequente, mas tem um impacto clínico pequeno. Candidíase oral é uma reação bem frequente, né? A incidência ali gira em torno de 5%. E o que a gente recomenda para o paciente asmático que faz uso da bombinha com corticoide inalatório é que ele faça higiene bucal após o uso do fármaco. Fez uso da bombinha, faz higiene oral, lava a boca e aí o corticoide ele foi eliminado, né? Ele foi jogado fora e, consequentemente, isso previne da candidíase oral. Aqui só para a gente comparar, tá, gente? 2 corticoides inalatórios para a gente entender que a gente não é todos os corticoides inalatórios que vão promover essas reações adversas todas. Olha, aqui a gente tem o CI, que significa ciclesonida, e o PF é propionato de fluticasona. A gente tem 3 reações adversas na orofaringe, tá? A candidíase, a rouquidão e a faringite. Então vejam que o propionato de fluticasona causa muito mais reação adversa do tipo candidíase do que a ciclesonida. Então aí chega em torno de 5% e aqui talvez 0,5%. Quando a gente considera a rouquidão, também a fluticasona é bem mais frequente, né? Essa reação adversa chegando aí próximo de 5%, só que a diferença acaba sendo menor, né? A ciclesonida ali gira em torno de 2,5%. E para faringite, também a ciclesonida é menor, mas ali já está bem mais próximo, né? Então, quando a fluticasona gira em torno de 5%, a ciclesonida ali gira em torno ali de 4%. Ou seja, há diferença ainda, mas essa diferença ela é bem menor. Ok, gente. E para a gente finalizar, os antagonistas de leucotrienos, certo? Os antagonistas de leucotrienos também a gente viu no algoritmo que faz parte do arsenal terapêutico para tratamento da asma. E o que eles fazem, né? Quando a gente olha para esse esquema aqui, a gente pode ver os exercícios, alérgenos, ar frio, né, poluentes, todos eles vão estimular células, né, do sistema imune a produzir o ácido araquidônico e a gente viu que tudo isso vai desenvolver a sintomatologia da asma. Está relacionado com a fisiopatologia da asma. Só que a gente sabe que o ácido araquidônico ele é substrato para a formação de prostaglandinas ou formação de leucotrienos.
Quando ele forma leucotrienos, ele forma cisteínil-leucotrienos. Os principais é do grupo dessa classe C, né? Mas a gente tem da classe C, da classe D e da classe E também, tá bom? E aí a gente tem os antagonistas de leucotrienos, que vão exatamente se ligar nos receptores de leucotrienos, impedindo que essas moléculas ajam no seu alvo farmacológico. E por que é importante impedir que elas ajam no alvo farmacológico? Porque os leucotrienos vão se ligar nos receptores, vão promover exsudação plasmática, aumenta a secreção de mucosa, broncoconstricção e aumenta o recrutamento de eosinófilo. E a gente viu que o eosinófilo vai ser importante para a progressão da doença, né? A dinâmica de evolução da doença passa pelo desenvolvimento de eosinófilos. Então, significa que os leucotrienos eles vão ser impedidos de produzir essas ações por causa que o paciente vai utilizar antagonistas de leucotrienos. Quais são os principais? A gente tem aqui o montelukast, tem o pranlukast e tem o zafilukast. São os 3 principais antagonistas de leucotrienos. E eles são diferentes? São diferentes em alguns aspectos, em outros nem tantos, né? Então, por exemplo, todos eles agem no receptor C1. Como existem vários receptores, ele consegue inibir parte do efeito dos leucotrienos. O D1, o D, o E, todos eles estão livres para a ação dos leucotrienos. Ele age apenas no C1, certo? E que outras diferenças eles têm? O montelukast é utilizado tem dosagem tanto para adulto, que é 10 mg, como para criança, de 4 a 5 mg. O pranlukast só tem para adulto, 225 mg, e o zafilukast só tem para criança, 10 a 20 mg. Então, o montelukast é aquele que você consegue administrar, né, uma quantidade, um quantitativo maior de pessoas com asma. E a meia-vida também é um pouco diferente, né? O zafilukast é o que tem maior meia-vida, em torno de 10 horas, mas o pranlukast tem, assim como o montelukast, também tem uma variação, no tempo de meia-vida varia bem mais, né? No caso do montelukast, 2,7 a 7 horas, e no caso do pranlukast varia de 3 até 9 horas. Então, é uma variação realmente bem grande, né? E aí, só para a gente finalizar, quais são as situações que dificultam o manejo da asma? O paciente tem asma e tem comorbidades. O que é que a gente precisa considerar? O paciente tem asma e tem refluxo, por exemplo. A gente viu que refluxo é um dos fatores que pode agredir a mucosa respiratória e, consequentemente, isso pode desenvolver ou desencadear uma asma respiratória, né? E a gente tem o quê? Pacientes com refluxo precisa tratar com, no mínimo, 3 meses o inibidor da bomba de prótons. Além do tratamento para asma, concomitantemente, tratar o refluxo também com IBP. Se o paciente tem asma e tem exposição ocupacional, está numa fábrica de tecido, por exemplo, com poeira, como é o caso do nosso caso clínico. Então, promover ou tentar orientar que o paciente tenha um afastamento dessa exposição, troca de função, talvez o horário que tenha menos exposição àquilo alérgeno. Se o paciente tem rinite e rinocinusite, a gente sabe também, né, que a secreção da face ela pode gotejar na mucosa do trato respiratório e isso pode desenvolver uma reação inflamatória e pode ser também o start da asma. Então, paciente que tem rinite, que tem sinusite, que está relacionado com a asma mais severa, precisa tratar com antibiótico e às vezes até com corticoide da rinite e também a sinusite. O que mais são situações que dificultam o manejo? A obesidade. O paciente, no nosso caso clínico, a gente viu pelo IMC dele que ele tem obesidade. A obesidade também aumenta a chance de refluxo. Então, controlar o peso juntamente com o tratamento da asma. Paciente com problemas psiquiátricos, né? Depressão, ansiedade e até estresse, também precisa tratar o transtorno psiquiátrico, já que isso promove um desencadeamento, uma piora, né, do quadro de asma. E uso de AINE. O uso de AINE recomenda-se o uso de coxibes. Né? São os inibidores não seletivos, principalmente que inibe a COX-1 e, consequentemente, aumenta os leucotrienos lá na árvore respiratória, aumentando a chance de broncoconstricção. Bom, então, o paciente que utiliza AINE, recomendar que ele continue usando o AINE, mais um inibidor aí que seja seletivo para COX-2, ou seja, que ele seja um coxib. Ok, gente.
Referências da aula, né? A gente utilizou alguns livros novos aqui, referência básica, né? Fisiopatologia da doença, os princípios de farmacologia do Golan, a gente teve o Goodman também, manual de farmacologia ou de farmacoterapia, a gente sempre está usando esses 4, né? Tratado de farmacologia clínica do Denucci, foi um livro novo, onde eu tirei aquele gráfico, né, que vocês viram lá, comparando fluticasona com ciclesonida. E sempre a gente vai utilizar também o documento oficial que rege o tratamento da doença, no caso aqui a GINA, né, que rege, que organiza o tratamento da asma. Tá bom, gente? Dúvidas? E aí, você gostou dessa aula? Então não percam na próxima semana. Até a próxima aula.